Shalom, queridos, muito bom dia, muita paz, muita luz no caminho de vocês. Aqui é o pastor Emerson Schimberg. Nós estamos aí iniciando mais uma semana de 2022. Hoje é segunda-feira e eu quero trazer para você, compartilhar com você uma clareza, trazer algumas revelações dentro da palavra do Eterno aqui. E hoje eu estou lendo aqui Atos capítulo 2, o versículo 42, que conta a história de como viviam os primeiros convertidos, aqueles primeiros que confessaram Jesus como Salvador. Ali no versículo 37, Pedro prega uma mensagem poderosa e 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas confessam Jesus como Salvador e acabam sendo batizadas, e ali surge a primeira congregação, né, uma igreja ali já com 3.000 pessoas. Mas o que me chamou muita atenção nesse texto, sabe quando você está lendo uma palavra e ela salta aos seus olhos, foi justamente aqui no versículo 46, que diz assim, apenas a primeira parte: diariamente perseveravam unânimes no templo. Novamente eu vou ler. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Hoje nós estamos vivendo aí uma grande crise. Aliás, eu vou melhorar. Essa grande crise que nós estamos vivendo hoje no meio da igreja, né, essas coisas todas aí que estão acontecendo, elas não são de hoje. Na verdade, sempre tivemos problema. Na verdade, aqui desde a época dos apóstolos, né? Se nós formos pegar as cartas do apóstolo João para as 7 igrejas ali inspiradas por Jesus, e a gente for ver os problemas que cada igreja ali tinha, uns toleravam Jezabel, outros toleravam os falsos apóstolos, né? Os outros tinham perdido o primeiro amor, os outros ali já já tinham perdido toda a essência, queria saber só da riqueza, né? Que é a igreja, a última igreja, a igreja de Laodiceia, e por aí vai. E se a gente for estudar a história, nós vamos ver que todos os tempos a igreja passou por momentos de crise, por momentos de dificuldade. Mas o interessante, irmãos, é que para a glória de Deus a igreja nunca deixou de existir. É o que Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Ou seja, o diabo pode se levantar de várias formas, o próprio ser humano pode se levantar de diversas formas, mas a minha igreja nunca vai deixar de existir, porque sempre vão ter os remanescentes. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque hoje parece que está mais explícito, né? Devido às redes sociais, devido aí o acesso às informações numa velocidade tão grande, que nós começamos a olhar hoje e falamos, poxa, né, a coisa está feia, o negócio está complicado. A gente olha aí para o meio do povo de Deus e há uma crescente falta de fé, né? O cumprimento da profecia de Jesus, que o amor ia se esfriar e aquela coisa toda. E isso acaba desanimando muitas pessoas, talvez inclusive até você que está ouvindo esse meu áudio aqui. Mas o que me chamou a atenção, eu repito novamente aqui nesse texto, é que eles perseveravam unânimes no templo. Primeira questão, os apóstolos nunca ensinaram, melhor dizendo, que não era necessário você fazer parte de uma congregação, que não era necessário você ir a um templo para congregar, né? E mesmo tendo tantos problemas, como com certeza tinha também na igreja primitiva, você nunca viu o ensino de um apóstolo dizendo que nós não precisamos de um prédio físico, que nós não precisamos de um templo para congregar, para poder estar com os irmãos. O próprio texto aqui, né, diz que diariamente eles perseveravam unânimes, ou seja, eles tinham um senso comum. Todos nós vamos subir ao templo para adorar ao Senhor, para se manter em comunhão. Se você pegar o capítulo 3 ali um pouco mais à frente, já vai dizer que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou seja, eles mantiveram o costume de subir ao templo para fazer as suas orações. Então você nunca vai ver o ensino de um apóstolo dizendo para você deixar de congregar. Por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque é o que está crescendo no nosso meio. Pessoas achando que não precisam mais
de uma congregação, que não precisam mais fazer parte de uma igreja, né, do corpo. O porquê eu tenho que fazer parte de uma congregação? Porque é lá que você participa do corpo e do sangue de Cristo. Jesus só está presente onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. A igreja primitiva, o texto que nós acabamos de ler, se refere a isso, dizendo que eles estavam sempre no templo, perseveravam no templo e de casa em casa. Existe outro versículo da palavra de Deus que está lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 25, Hebreus 10, 25, que diz, não deixando de congregar, como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vocês verem que o tempo vai se aproximando daquele grande dia. Ou seja, o que o apóstolo que escreveu a carta de Hebreus está dizendo é: não deixem de congregar. Mesmo com todas as coisas que estão acontecendo, porque já naquela época era anunciado que eram os últimos dias. Assim como nós fazemos hoje, Jesus está voltando, né? As coisas estão aí se afunilando. Naquela época já era ensinado também sobre isso, já era pregado sobre essas coisas. Os apóstolos, eles ensinavam veementemente que Jesus estava às portas, que ele estava prestes a voltar. E os problemas aconteciam de todas as formas que você pode imaginar. Se você ler a biografia do apóstolo Paulo, ele foi perseguido dentro da igreja por falsos apóstolos, que tentavam ali, até tentavam desmerecer a credibilidade. Em uma das suas cartas ele teve que dizer: estão cogitando, questionando aí a minha autoridade de apóstolo, né? Mas a minha autoridade não vem dos homens, ela vem de Deus. Eu demonstro isso com sinais, com poder, com prodígios, né? Se você ler a terceira carta de João, por exemplo, a terceira epístola de João, ele fala que quando ele fosse até determinada igreja, ele ia tratar com o pastor daquela igreja, porque as cartas que ele enviava, o pastor daquela igreja não gostava de ler diante dos membros, né? Então tinha problema demais na igreja primitiva, demais. Problemas não é novidade, irmãos. O que nós estamos enfrentando hoje aí não é coisa nova, não. É coisa que sempre existiu no meio do povo de Deus. Mas não é por conta disso que nós devemos deixar de congregar, desanimar de estarmos congregando. Porque quando eu deixo de participar de uma congregação, eu estou me excluindo do meio do povo de Deus e me excluindo do tratamento de Deus. Porque Deus, ele escolhe também a congregação e a igreja para tratar com você, para tratar as suas feridas, tratar o seu caráter. É no meio da igreja que você vai aprender muitas coisas, é lá no meio de gente, sabe? Nós somos feitos para estar no meio de gente, no meio do povo de Deus. Ah, pastor, mas lá só tem invejoso, fofoqueiro, né? O grande problema é que nós achamos que nós vamos ir para uma congregação e todo mundo vai ser perfeito. Não, queridos. Lá vai ter gente de todos os níveis, né? Imagina o problema desses apóstolos aqui nessa primeira igreja, porque vocês acham que aqui era tudo flores? Não. Imagina 3.000 pessoas daquela época se convertendo ao cristianismo, mas eram 3.000 pessoas de todos os tipos aqui. Aqui tinha prostituta, aqui tinha judeu, aqui tinha pessoas de várias etnias que estavam presentes ali. Se você for ler o capítulo 2, eram pessoas de várias etnias que estavam ali, ou seja, várias crenças. Agora imagina vocês, tá? Nós confessamos Jesus, e agora? Cada um tinha sua crença, cada um tinha sua identidade, cada um tinha os seus problemas. Você imagina essa congregação, os problemas que eles não enfrentaram no começo para poder alinhar essas pessoas com o que a palavra de Deus ensinava, né? Você imagina, né, as prostitutas ali que se converteram, tendo que perder os seus costumes, né? Aquele espírito, a forma de se vestir, aquele espírito de adultério, as pessoas que tinham ídolos, né? Porque assim, irmãos, não acontece do dia para a noite a libertação das pessoas. Então essa igreja aqui passou por problemas. Nós vamos passar por problemas diariamente. Você vai entrar numa igreja, lá vai ter novos convertidos, pessoas que ainda fumam, pessoas que ainda bebem, pessoas que têm o hábito da mentira, mulheres que têm o hábito da sensualidade. Com o tempo, o Espírito vai convencendo, e também é papel dos pastores exortar e ensinar sobre essas coisas. Mas para mim encerrar aqui essa palavra, para não ficar tão longa, não deixe de congregar. Não deixe de ir à sua igreja, não deixe de participar dos cultos porque está tendo problema, porque você está desanimado. Não, você precisa estar lá nesse meio, você precisa ir, você precisa ter uma autoridade sobre a tua vida, alguém que ore por você, alguém que se responsabilize no mundo espiritual por você. Você precisa sim
de gente, de cristão ao seu lado, mesmo que tenha problemas, mesmo que tenha os irmãos lá que são cheios de mazela, você precisa estar lá. É lá que Deus vai tratar do seu caráter, é lá que Deus vai te fazer como, perdão, Jeremias 18, né? Desce na casa do oleiro, a casa do oleiro é a igreja. Então você tem que estar presente lá, tá bom, querido? Não desanime, levanta a tua cabeça, não deixe essas circunstâncias te abalar. Volte para a sua igreja, volte para a sua congregação, converse com o seu pastor, né? Se alinhe lá com a sua igreja, porque lá é o seu lugar, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.